Olá, irmãos amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nós aqui, mais uma vez, eu quero dizer a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, tantos os críticos como aqueles que tem assim nos apoiado, tem assim, louvado seja Deus, unido conosco em nossos ensinamentos. Não saia daí, continua, porque você é importante para o nosso canal, é importante para mim também, louvado seja Deus. Eu não tenho, graças a Deus, indiferença com ninguém. O meu objetivo é pregar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Esse é o nosso objetivo, de levar a verdade até aqueles mais distantes. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá. Vamos a mais uma compreensão da palavra de Deus. Vai aí mais uma pergunta. O sexto templo foi derrubado. O sexto templo já foi. E alguém está dizendo que Jesus não existiu. E se Jesus não existiu, louvado seja o nome santo do Senhor, mas nós cremos que ele existiu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E ele mesmo disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí aconteceu, no ano 70, o Império Romano veio e incendiou, destruiu, derrubou o sexto templo, ou lugar de adoração, em Jerusalém. Não tem mais templo. Glória a Deus. Muito bem. O nosso objetivo não é contrariar ninguém. Existem muitas pessoas que são apegadas ao templo. Louvado seja o nome santo do Senhor, mas sabemos que os patriarcas, a maioria deles, Jacó, por exemplo, Abraão, eles aonde chegavam, louvado seja Deus, montava o seu altar e oferecia a Deus um culto, oferecia a Deus a sua oferta. Então, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos para mais uma história bíblica. Louvado seja Deus. Alguém está, louvado seja o nome santo do Senhor, preocupado, porque eu digo glória a Deus, eu digo aleluia em minhas pregações. Mas eu quero te dizer, é um hábito, irmão, que eu estou glorificando, aleluia, o eterno, o único, que merece toda a honra e toda a glória. E se eu pudesse, dia e noite, eu glorificaria o nome dele, porque ele é maravilhoso. Amém? Mas vamos lá, vamos para aquilo que interessa, a história bíblica. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem. Quando um homem religioso, seja ele quem for, acadêmico, doutorado nas escrituras hebraicas, grega, aramaico, enfim, muçulmano, rabino, até
a vossa santidade, o Papa, sacerdotes de toda a ramificação religiosa, seja ele quem for. Aleluia, glória a Deus, que acha que conhece a Deus e sabe toda a sua vontade. Isso é capaz de nos cegar definitivamente. E nós vamos para as Escrituras, vamos para a história bíblica e vamos descobrir essas verdades. Pessoas que antes de nós, louvado seja Deus, que já tiveram, já passaram gerações, porque como está escrito, uma geração vai, a outra geração vem, e a terra permanece para sempre. Está escrito. Louvado seja Deus. Vamos lá. Vamos para Malaquias. Malaquias, um profeta, louvado seja o nome santo do Senhor, que profetizou contra, aleluia, o povo de Deus, a liderança de Israel, os sacerdotes. Louvado seja Deus. Vamos lá, capítulo 1 do livro de Malaquias, verso de número 10 até o versículo 11, que diz assim: glória a Deus, oxalá se houvesse entre vós, olha Deus dizendo, hein? Usando o profeta, oxalá se houvesse entre vós alguém que fechasse as portas. Deus desejava que as portas do templo fossem fechadas, para que não acendesse debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer. Deus não tinha, irmão. Eu não tenho prazer em vós, liderança, enganadores. Louvado seja Deus, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei a vossa, e nem aceitarei da vossa mão a sua oferta. Oh, aleluia! Desde o nascimento do sol até o poente, o meu nome será grande entre as nações. Em todo lugar se oferecerá ou se oferecerão ao meu nome incenso. Olha, naquela época, incenso. Uma oblação pura, é isso que Deus estava, naquela época de Malaquias, exigindo, querendo, procurando. Aleluia, louvado seja Deus, uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Entendeu o versículo 11? Sem religião, irmão, o meu nome será glorificado em todas as nações. Aleluia, será grande. Eu vou receber, louvado seja Deus, glória a Jesus. Olha ele falando aqui, em meu nome eu vou receber obrações puras.
Louvado seja o nome santo do Senhor. As pessoas vão à igreja não para adorar a Deus, não para prestar culto ao Senhor, mas para ver o seu ídolo. Louvado seja Deus, para olhar, para apresentar-se e não adorar. Deus não muda, ele continua sendo santo, sempre será santo, jamais deixará de ser santo. Então, quando nós vamos à igreja, nós não vamos para passear, nós não vamos para assistir o culto, nós temos que ir para prestar o culto. Então tá aí a palavra do Senhor, examina aí, sem religião, fecha o templo. Ah, se tivesse alguém aí que fechasse as portas. Era a vontade de Deus. Vamos continuar. Miqueias. Irmão. Miqueias. Olha que palavra boa. Miqueias. Eu estou com duas Bíblias aqui. É a palavra-chave. É uma Bíblia, louvado seja Deus, muito boa, né? Louvado. Capítulo 6. Miqueias, capítulo 6. E também estou com uma Bíblia Thompson. Também outra Bíblia muito boa, louvado seja Deus, que eu gosto de estudar. Vamos lá, Miqueias capítulo 6, louvado seja Deus, versos 6 a 8. Olha o que diz aí. A contenda do Senhor contra o seu povo, a maldade de Israel, Deus não terá compaixão. Oh, aleluia. Vamos lá. Versículo 6. Disse o profeta: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocausto? Com bezerro de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? De 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, e o fruto do meu ventre, o meu filho, pelo pecado da minha alma? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Muitas das vezes pensamos que conhecemos a Deus e Ele não aceita as nossas obras nem as nossas ofertas, porque nós somos endeusados. Muitas das vezes somos ídolos. Louvado seja Deus. Se faça uma comparação, se alguém disser amanhã é domingo, grande culto ao Senhor Jesus, grande culto ao nosso Deus. Põe lá uma faixa e faça essa propaganda. Vai vir gato pingado. Mas se falar que vai vir um pregador, um ídolo nacional, na sua congregação, louvado seja Deus, para ouvir, louvado seja Deus, um show, louvado seja o nome santo, dentro da igreja, aí, louvado seja Deus, a igreja lota, aniversário do pastor, presente para tudo quanto é lado, aniversário do reverendo, nada contra, louvado seja Deus. Mas o interessante aqui da mensagem que nós estamos pregando é que quem deve, na igreja de Deus, receber toda adoração, todo louvor,
é Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí porque muitas das vezes a gente vê o Senhor repreendendo. Louvado seja Deus, como fez em Malaquias com os sacerdotes. Louvado seja o nome santo do Senhor, que disse lá também no versículo 14 de Malaquias 1, maldito seja o enganador. Louvado seja Deus, que tendo animal no seu rebanho, animal sadio, animal bom, promete oferecer ao Senhor uma coisa vil. Pois eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre as nações. E muitas das vezes, nós, não fazemos menção disso. O nome do Senhor que deve ser glorificado. Louvado seja Deus, não é eu, não é você, não é nós. É Ele. Toda honra, toda glória seja dado ao Senhor Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, graças a Deus. Mas vamos lá para Jeremias. Louvado seja Deus. Eu estou indo, louvado seja Deus, no Antigo Testamento. Porque já tem alguém dizendo aí, louvado seja Deus, glória a Deus, que o Novo Testamento é isso, é aquilo outro, mas nós vamos lá para o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento testifica do Novo. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Vamos lá para Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo de números 7, verso 4. Não vos fiéis em palavras falsas. Era o que eles faziam, os sacerdotes, né? Diziam, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorares o vosso caminho, as vossas obras, e se deveras fazer de juízo entre os homens, entre os seus companheiros, e não os oprimirdes, os estrangeiros. Os estrangeiros, em todo o texto do dízimo está lá, estrangeiro, os órfãos e as viúvas. Os irmãos fazem questão de pregar o dízimo na igreja. Louvado, mas esquecem dos estrangeiros, das viúvas e dos órfãos. Todo o texto, louvado seja Deus, está lá. Não pode esquecer nem dos estrangeiros, nem dos órfãos, nem das viúvas, nem derramar de sangues inocentes neste lugar. Oh, irmão, glória a Deus. Então, não é porque estamos na graça que o nosso Deus, louvado seja Deus, vai olhar para um homem que se diz representante de Deus na terra, que se diz reverendo, apóstolo, bispo, fazendo todas essas aberrações, louvado no lugar aonde se glorifica o nome do Senhor. Louvado seja Deus, glória a Deus. Essas pessoas pensam que estão adorando a Deus, mas eles estão, aleluia, alimentando os seus ventres, como diz a Bíblia. Louvado seja o nome, são lobos devoradores. Glória a Deus, que não tem misericórdia das ovelhas,
Vou usar a expressão ovelhas, mas quando eu falo ovelhas, eu estou falando do povo simples, o povo aí do Nordeste, o povo da roça, o povo que são camponeses do campo, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, que são enganados por esse bando de letrados, de falsos. Louvado é como está dizendo aqui, louvado seja o nome santo do Senhor. Não vos faleis palavras falsas, dizendo tempo do Senhor é esse, tempo do Senhor é esse, e estão cometendo iniquidade na casa de Deus. Graças a Deus. Vamos continuar, porque a palavra, ela está muito boa. Glória a Deus. Nós estamos aqui sem religião, irmão. Vamos, louvado seja Deus, ver o que Jesus achava de tudo isso. Graças a Deus. Lucas, Evangelho de Lucas, vamos aqui na Bíblia Thompson, Lucas capítulo de número 13, olha que Jesus está dizendo aqui, mano, capítulo 13 de Lucas, palavra boa para a nossa meditação, versículo de número 28. Louvado seja Deus. Todo o tempo do Antigo Testamento, desde do Pentateuco, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, os mandamentos, os 10 mandamentos, somente aos homens. Nesta época, as mulheres eram propriedades. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, os 10 mandamentos são aos homens. Não adulterarás, não cobiçarás da mulher do seu próximo, louvado seja Deus, e vice-versa. Glória a Deus. Então você começa a compreender que desde aquela época o reino foi dado para o povo de Israel. Em Mateus capítulo 24, verso 15, Jesus ele disse que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então tá aí, Jesus ele veio para eles. Mas vamos ver o que Jesus diz aqui agora no versículo 28. Depois de Jesus ter dito, louvado seja Deus, para os mandatários, para os escribas e fariseus, ele diz assim no versículo 28, haverá choro e ranger de dente. Mas quando virdes, ele está falando para eles, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós quem? Casa de Israel, povo que não aceitou, não creu, teve todo esses milênios com os mandamentos na mão, mas adoraram Baal, se desviaram do caminho do Senhor, adoraram outros deuses e aborreceram o Deus Criador dos céus e da terra. Agora Deus envia o seu Filho na terra e agora ele fala essas palavras. Louvado e vós lançado fora, vamos repetir, haverá choro e ranger de dente, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora, judeus, escribas e fariseus, louvado seja Deus, e virão, Jesus está dizendo que virão, do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. E
os últimos que virão serão os primeiros. E os primeiros que foram chamados serão os últimos. Então, Jesus aqui está, louvado seja Deus, dizendo que vai vir do Oriente, do Ocidente, do Norte, dos quatro cantos da terra. Vai vir gente de todas as partes, de todos os lugares. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. É aqueles que o Senhor disse: o meu nome vai ser glorificado em todas as nações. Vão oferecer incenso para mim puro. Louvado seja Deus. Deus está à procura, louvado, de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome santo. Não ficar disputando aí na mídia quem ganha mais hosana. Oh, irmãos, olha, só Deus para ter misericórdia. Mas nós estamos aqui para falar a verdade. Vamos agora para Lucas, de novo. Lucas 6, capítulo 6, verso 20, que diz assim: olhando para os discípulos, disse: bem-aventurados os pobres, pois vosso é o reino de Deus. Sem religião. Jesus dizendo: bem-aventurados são os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós agora que tendes fome, porque sereis fardo. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurado sereis quando os homens vos odiarem. Muitas das vezes estou pregando aqui, aí me mandam lá uma mensagem, louvado seja Deus, assim. Outro dia me chamaram aqui, dizendo que eu era filho de... Me chamaram de filho de Satã. Eu falei, estou um pingo preocupado com isso, irmão. Sabe por quê? Porque fizeram isso com Jesus também, chamaram ele de chefe de Beelzebul, príncipe dos demônios. E se fizeram isso com ele, o que não vai fazer comigo, né? Mas Deus abençoa, não estou preocupado com isso. Louvado seja Deus. Mas olha o que ele está dizendo aqui. Bem-aventurado quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem e se injuriarem e rejeitarem o vosso nome, como sendo mal por minha causa. Por causa do Filho do Homem, alegrai-vos nesse dia e exultai, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim fizeram aos seus pais os profetas. Que coisa tremenda! Louvado seja Deus. Aí ele diz: ai de vós ricos, pois já tendes as vossas consolações. Ai de vós os que estáis fardo, porque tereis fome. Ai de vós o que agora rides, porque chorareis e lamentareis. Ai de vós quando todos os homens, olha, presta atenção, todos os homens vos disserem bem, bater nas costas, oh meu amado, oh santo, oh não sei o quê. Ai de vós, aleluia, quando todos os homens vos disserem bem, pois assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Versículo 27. Eu, porém, vos digo, a vós que me ouves, amai os vossos inimigos. Quem eram os inimigos dele? Os romanos. Imposto, espada na garganta, e não dava moleza para judeu. Os inimigos deles eram os romanos, e Jesus mandava eles amar os inimigos, fazei o bem a quem vos odeia.
Deus abençoe a sua vida, amado. Louvado seja, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Olha aí, meu irmão, esse é o ensinamento que se deve ensinar à comunidade, que se deve ensinar ao povo que está carente, necessitado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E coisa tremenda, né? Graças a Deus. Vamos ler o último versículo para nós pararmos, né? Porque a hora já foi. A primeira carta de João, capítulo 2, verso 2, para nós terminarmos. Glória a Deus. Que maravilha é nós estarmos aqui juntos, né? Capítulo 2, verso 2, que diz assim, olha só, coisa tremenda. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, disse João, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Sem religião, irmão, sem religião. Não é do judaísmo, não é dos muçulmanos, não é dos cristianismos, mas sem religião. Louvado seja Deus, que Deus abençoa a sua vida. É para todos, porque Jesus, Ele é maravilhoso. Deus abençoe a sua vida, fique na paz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.